Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lá ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos.
nome do Senhor. Quero convidar, aleluia, o pastor Carlos Salles. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quero estar orando, agradecendo ao nosso Deus por mais um culto, por mais um momento que Ele nos deu de estarmos aqui louvando, engrandecendo o seu nome. E bem dizendo que Ele é digno de ser louvado, adorado, engrandecido em todo o tempo, em toda hora, em todo lugar. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor grandioso, majestoso, digno de ser adorado, exaltado, glorificado, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu apresento mais uma vez diante do Senhor, diante, ó Deus, do teu altar, diante, Senhor, da tua presença, pastor Carlos Salles, ó Deus, pedindo que o Senhor seja com ele, meu Deus, seja com a sua boca, com seus ouvidos, dá a ele sabedoria, dá a ele entendimento, compreensão, dá a ele, meu Deus, discernimento na tua palavra para trazer a palavra desta noite para nós, ó Deus. Que ele seja a boca do Senhor, que ele seja instrumento do Senhor, que ele seja, Pai, canal de bênção como tem sido. Ó Deus, que o Senhor continue a cada dia operando mais e mais e mais na vida dele, engrandecendo o Senhor, em nome de Jesus, engrandecido seja o teu nome. Ó Deus, e que o Senhor venha derramar a unção do teu Espírito Santo através da vida do teu filho, na vida do teu filho. Renova as suas forças, dá vigor, dá ânimo, dá alegria, assim como diz a tua palavra, que a tua alegria é a nossa força. Que o Senhor venha derramar da alegria do Senhor, para que a força do teu Espírito Santo esteja sendo renovada no pastor Carlos Salles e em todos nós que estamos aqui para receber a palavra que o Senhor separou diretamente do coração do Senhor para os nossos corações essa noite. Assim, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Pai, muito obrigado. Enche, Senhor, transborda, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés, o alto da cabeça, e que os teus milagres, que as tuas curas, que o teu sobrenatural aconteça na minha vida, na vida do pastor Carlos Salles, na vida daqueles que estão na live conosco e no culto, nos assistindo, para a honra e glória de todos aqueles que estão ao alcance deste microfone, que o teu Espírito Santo e que o poder do nome de Jesus possa trazer cura, possa operar milagres e possa trazer conversões àqueles que precisam e necessitam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu oro, agradeço e engrandeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. É mais um momento que Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos diante dele, e tem sido assim uma bênção. Dia após dia nós podemos desfrutar das maravilhas do Senhor, e o Senhor tem estendido as suas mãos poderosas para nos levar mais além. E eu louvo, eu engrandeço e magnifico o seu nome, porque a voz do Senhor, ela tem estado nos quatro cantos da terra, convidando os seus filhos para estarem com Ele. E nós ouvimos muitas vozes, mas há uma voz diferente, a qual nós precisamos ouvir. Há uma voz diferente, e essa voz é a voz do nosso pastor. Amém? Então, que possamos estar atentos à voz do nosso mestre. Ele tem feito maravilhas, né? Em nós e através de nós. Eu quero te convidar a estar
abrindo as Sagradas Escrituras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a missionária Diva, ela trouxe logo aqui em Joel, capítulo 2, a palavra devocional, e nós vamos dar sequência a essa palavra, a respeito de tudo que Deus tem para conosco na data desse dia. Amém? Atos capítulo 2, eu quero abrir contigo para nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o nome santo do nosso Deus. E já tem um tempo que eu não prego a respeito do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo, e eu quero contigo nesta noite nós estarmos falando dessa palavra de Atos capítulo 2. A epígrafe do texto de Atos capítulo 2 vai falar a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto, Ásia e Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus conforme prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta hora a terceira do dia. Mas isto é o que fora dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá. Diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, e o sol se converterá em trevas,
e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, como maravilhas, prodígios e sinais que Deus, aleluia, por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos, aleluia, foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, aleluia, ao que Deus ressuscitou solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque aleluia, está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido, aleluia, do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. É uma palavra que, assim conforme Cleopas, né? Mas aquele que subia com ele, dizia no seu coração, enquanto ele nos abria a Escritura, ardia o nosso coração. E tem ardido o nosso coração só de ouvir essa palavra. Tem nos deliciado essa palavra. E nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Deus. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos olhado na concessionária. Todos os dias nós passamos na concessionária e olhamos: que carro lindo. Nós temos olhado a chave da casa própria, nós temos olhado uma boa conta bancária. Mas o Senhor, Ele tem dito que nós somos peregrinos nessa terra. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter esperança em Deus, buscar o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, e amanhã, de repente, nós não mais existiremos. Mas aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que estão com o autor e consumador, aleluia, da nossa fé no seu coração, que vivem para Ele, esse não morre, mas passa da morte para a vida. Isso é algo assim maravilhoso. Então, aqui nós ouvimos, né, a respeito
da efusão do Espírito Santo, conforme diz o profeta Joel. E o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de partir, ele traz uma palavra e ele diz esta palavra em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas eu quero voltar atrás um pouquinho, para que nós possamos falar daquilo que Lucas, porque esse livro ele foi escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, e ele diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, e até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto, aleluia, por eles por espaço de 40 dias, e falando do que, aleluia, respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, aleluia, que se havia reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos, aleluia, pertencem saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subiu, eis que um anjo, aleluia, aleluia, junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido lá em cima no céu, há de vir assim como para o céu for, aleluia, o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Estando, aleluia, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago e João, e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeus, Simão Zelote e Judas, filhos de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então, Jesus, ele fala a respeito da promessa da descida do Espírito Santo. E quando a gente abre no capítulo 2, enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam clamando, o Espírito Santo veio sobre eles e todos foram cheios do Espírito Santo. Hoje não se vê pregar e nem falar mais a respeito do Espírito Santo. Não se busca mais o Espírito Santo. Nós já nos sentimos cheios. Nós já nos sentimos preparados. Nós já nos sentimos que sabemos o caminho, sabemos onde andar, onde ir.
Mas eu vos digo que Jesus, ele fala que o Espírito Santo, ele nos direcionará, ele nos indicará o caminho onde devemos andar. O Espírito Santo, ele é amigo. O Espírito Santo, ele é companheiro. O Espírito Santo é quem nos capacita. O Espírito Santo protege, guarda, dá livramento. O Espírito Santo traz percepção do mal. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo abre o entendimento. O Espírito Santo te desvia de emboscadas, do perigo. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala, Espírito Santo, eu necessito de Ti. Espírito Santo, Consolador, eu necessito para que o Senhor venha me consolar. Eu não quero do meu próprio ser autossuficiente, mas eu quero ser dependente do Pai. Eu quero ser dependente do Filho e do Espírito Santo. Eu não posso, de maneira nenhuma, estar escolhendo o meu próprio caminho, mas o caminho em que devo andar, eu coloco nas Tuas mãos. Porque tudo que o Senhor tem para mim é melhor do que as minhas próprias escolhas. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, colocar diante do Senhor. Quantas situações têm acontecido, quantas lutas nós temos travados, quantas vezes nós temos dado com os burros na água, quantas vezes, amados irmãos, nós achamos que estamos por cima da carne seca e daqui a pouquinho nós estamos lamentando por causa de lutas, por causa de situações que fomos apanhados de uma maneira a qual nós não estávamos prevenidos. Mas somente o Senhor, Ele pode, conforme diz as Sagradas Escrituras no Salmo 91, os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, e o Espírito Santo, pela a mão poderosa do nosso Deus, pelo autor e consumador da nossa fé, Ele nos prepara, fortalece, Ele faz com que nós sejamos fortes para a peleja. Então, a cada dia, meu amado irmão, nós precisamos estar olhando para o Senhor, para Deus, e aprendendo das suas sagradas escrituras. Então, o Senhor, Ele vai dizer logo no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, e Ele fala: Pentecoste era a segunda grande festa sagrada do ano judaico. A primeira grande festa era a Páscoa. 50 dias após esta, vinha a festa do Pentecoste. Nome este derivado, aleluia, da 50ª, isso quer dizer Pentateucos, era também chamada festa das colheitas, porque nela as primícias da cega dos grãos eram oferecidas a Deus, conforme está em Levítico capítulo 23, versículo 17. Da mesma forma, o dia de Pentecostes simboliza para a igreja o início da colheita de almas para Deus neste mundo. Aleluia. Quando o pastor Carlos Wesley, ele estava aqui em Cascadura, e ele falava sempre: eu estou carente de ver almas para Jesus. Hoje em dia não se vê mais conversões, porque nós temos visto um irmão passar de uma igreja para outra. Recebe de uma igreja, entra na outra passa para outra. Mas conversões, conforme nós víamos no passado,
tem se tornado difícil. E nós precisamos, amados irmãos, conforme está escrito aqui, a festa da colheita dos judeus, para nós, é a festa da colheita de almas para Jesus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, contemplar com os olhos da fé. Não somente contemplar com os olhos da fé, mas sair ao campo, para estar evangelizando, pregando e anunciando o Evangelho de Cristo. Há uma necessidade tão grande, amados irmãos, de nós estarmos anunciando a obra do Senhor. E nós precisamos nos fortalecer para tal. Nós precisamos estar buscando o Espírito Santo. Nós precisamos lutar. O Espírito Santo, ele tem falado que a esposa santa, ela santifica o seu marido. Marido santo santifica a sua esposa. E muitas vezes a esposa santa tem ganhado seu marido sem dizer uma palavra, somente com o testemunho de vida que ela tem diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantos maridos também têm olhado para a esposa e têm dito assim: eu não fui ainda para Cristo porque eu não vejo mudança na vida dela. A gente precisa entender que Cristo, ele quer transformar, Cristo quer fazer toda a diferença, e nós precisamos deixar as mãos do Senhor agir com poder e glória em nossas vidas. Então, se coloque diante do Senhor como um ganhador de almas. Busque ao Senhor. Quando nós olhamos para o versículo 2 e 3, diz: um vento impetuoso em línguas repartidas como de fogo. As manifestações externas de um som, como de um vento, esse vento poderoso e das línguas de fogo, demonstram que Deus estava ali presente e ativo, de modo poderoso. O fogo talvez simbolize a consagração e a separação dos crentes para com Deus, visando a obra de glorificar a Cristo e de testemunhar dele. Essas duas manifestações antecederam o batismo do Espírito Santo e não foram repetidas noutros relatos similares do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós estamos falando da efusão do Espírito Santo. Imagina que coisa linda. E nós, amados irmãos, talvez, eu não sei como os nossos telespectadores podem imaginar isso, mas eu não somente imagino, como almejo ver, sentir, ouvir. Isso é algo extraordinário, porque diz a palavra que aqueles que se aproximam de Cristo, o Senhor jamais lança fora. E nós precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, experimentar essas coisas, porque diz as Sagradas Escrituras que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. E se temos crido, amados irmãos, as manifestações gloriosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas vão de acontecer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Não só das manifestações do Espírito Santo, de poder, de batismo, com fogo, mas também de cura, milagres, também de conversões, também de vidas no altar, de vidas separadas para Cristo. Nós precisamos
em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, assim conforme disse Isaías. E nós precisamos estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Também no capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Qual é o significado da plenitude do Espírito Santo recebida no dia de Pentecoste? Significou o início do cumprimento da promessa de Deus, conforme está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, de derramar o seu Espírito sobre todo o seu povo nos tempos do fim. Posto que nos últimos dias desta era já começaram, todos agora veem ante a decisão de se arrepender, de crerem em Cristo. Os 2 discípulos foram do alto, revestidos de poder, que os capacitou a testemunhar de Cristo, a produzir, aleluia, nos perdidos grande convicção no tocante ao pecado, à justiça e ao julgamento divino, e a desviá-los do pecado para a salvação em Cristo. O Espírito Santo já revelou a sua natureza como aquele que anseia e pugna pela salvação de pessoas de todas as nações. E aqueles que receberam o batismo no Espírito Santo ficaram cheios, aleluia, do mesmo anseio pela salvação da raça humana. Pentecoste é o início, aleluia, das missões mundiais. Os discípulos se tornaram ministros do Espírito. Não somente pregava Jesus crucificado e ressuscitado, levando outras pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo, como também influenciavam essas pessoas a receber o dom do Espírito Santo, que eles mesmos tinham recebido no Pentecoste, a levar outras pessoas no batismo, aleluia, do Espírito Santo. É a chave da obra, aleluia, apostólica, mediante esse batismo no Espírito. Os seguidores de Cristo tornam-se continuadores do seu ministério terreno, continuarão a fazer e a ensinar no poder do Espírito Santo as mesmas coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos ter esse desejo de contínuo dentro dos nossos corações. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar tudo que nós sentimos que é importante, que não é espiritual, para trás, e colocar em primeiro lugar essa obra salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro está o braço forte do Senhor. Primeiro está a leitura da palavra. Primeiro está o servir a Deus a cada dia. Porque eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, o Cristo da cruz, o nosso Deus, nosso Salvador, o Deus Filho, é dele que emana toda a salvação, toda a vida. É dele que vem, amados irmãos, toda a saúde. É dele que vem toda a sabedoria. É dele que vem toda a força. Tudo que nós temos vem dele. Nós somos frutos, aleluia, do poder do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Nós precisamos entender
E o que muitas vezes nós deixamos de entender, que Ele pegou a terra. Imagino eu que Ele colocou água e fez barro da terra. Ele me formou, Ele formou você do pó da terra. Ele fez um boneco. E ali Ele soprou nas narinas e fez daquele boneco de barro alma vivente. E a gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que esse fôlego que nós trazemos, esse fôlego que nós respiramos, vem dele. Então nós somos dependentes do autor e consumador da nossa fé. E a vontade do nosso Cristo, a vontade do nosso Deus, no seu derramar, no derramar do Espírito Santo, é que nós venhamos anunciar a sua palavra. Conforme foi derramado no dia de Pentecoste o Espírito Santo, e ali no dia de Pentecoste era ali a primícia das colheitas, e a gente consegue entender pelo mesmo Espírito o derramamento do Espírito Santo é o princípio da cega das almas. E ali, conforme diz os estudiosos aqui que nós lemos, começa o início das missões mundiais. Há uma necessidade de nós cumprirmos o desejo de Deus. Há uma necessidade de nós deixarmos tudo de lado, tudo para trás. Tem, na realidade, uma palavra, esse é Eclesiastes, capítulo 3, que vai falar que tudo tem o seu tempo. Nós tivemos, desde a hora que nós levantamos, que abrimos os nossos olhos de manhã, o nosso devocional para com Deus, depois do nosso café da manhã, alguns saíram para trabalhar, outros ficaram em casa trabalhando, tiveram o seu almoço, depois do almoço voltaram a trabalhar, outros trabalharam em casa, ou foi ao colégio, ou foram aos colégios. E a gente precisa entender, amados irmãos, que em Eclesiastes fala: há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. E no final ele fala que há tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Mas esse momento agora, a partir de 7 horas da noite às 9, é tempo de adorar a Deus. Aleluia. Nesse tempo que você teve durante o dia, muitos gostam de contar uma piada, uma boa história, mas a melhor história para contar é a história de Cristo. A melhor história para contar é a história que Ele desceu da sua glória e Ele se fez pecado por nós. A melhor história para se contar é que Ele derramou do seu Santo Espírito para que nós não ficássemos órfãos, mas que fôssemos protegidos e guardados pelo seu Santo Espírito. Então, há uma anunciação de nós estarmos anunciando essa palavra a todos aqueles que estão à nossa volta, que na realidade dependem desse Deus, dependem do seu falar, dependem verdadeiramente dessas sagradas escrituras, que essa sagrada escritura, ela é bússola, ela nos ensina o caminho, ela nos dá a direção. E o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós precisamos aprender a anunciar, nós precisamos aprender a cumprir o desejo de Deus, a fazer a sua vontade, porque assim como essa palavra foi pregada a nós também precisamos pregar a outras pessoas. Nós precisamos testificar, nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, anunciar essa boa nova, e que essa boa nova esteja chegando aos membros de nossa família que não conhecem a Jesus ainda. Nós precisamos
testificar desse Cristo que morreu por nós, que se entregou ali na cruz do Calvário e morreu a nossa morte, e derramou o seu sangue puro e carmesim, como a cédula que nos comprou. Então, em nome de Jesus Cristo, é tempo de nós estarmos anunciando essa boa nova. É tempo de nós estarmos falando desse Cristo maravilhoso que tem feito tudo para conosco. E nós precisamos a cada dia anunciar, falar desse poder da cruz. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero estar orando nesse momento. Quero estar clamando ao Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos, ó Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Glória a Deus, Senhor. Nós, aleluia, colocamos diante do Senhor, ó Pai, o desejo do nosso coração, ó Pai, de estar te servindo, de estar te buscando. Nós colocamos o desejo do nosso coração, Pai, de estar, Senhor Deus, anunciando a tua boa nova, Pai, mas não somente anunciando, ó Pai, mas estar sendo cheios, ó Pai, do teu Santo Espírito. Porque a capacitação, Senhor Deus, que vem de Deus, é que torna, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, rema, essa palavra como um favo de mel. Assim, Pai amado, Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, o desejo, ó Pai, de estar fazendo o Teu querer, de estar cumprindo o Teu ídolo, de estar anunciando, Senhor Deus, as almas, ó Pai, o desejo do Teu coração. Muito obrigado, ó Pai, por não nos deixar órfãos, ó Pai, mas nos dar o Teu Santo Espírito. Muito obrigado, ó Deus, de fazer toda a diferença nas nossas vidas, ó Pai. Nós o adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Nós dizemos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor Deus, olhado para nós e nos ajudado, ó Pai, a cumprir, Senhor Deus, o Teu ministério. Se não fosse o Senhor, ó Pai, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, ó Pai, será que estaríamos aqui? Se não fosse o Senhor, ó Deus de Israel, nós já seríamos consumidos, ó Pai. Mas o Senhor ainda tem tido paciência. O Senhor tem ainda, Senhor Deus, aberto, Senhor Deus, os Teus braços, ó Pai, prontos, Senhor Deus, para receber essa humanidade, Senhor Deus, as almas, ó Pai, sedentas, ó Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, nos auxilia, e faça, Senhor Deus, com que Teus filhos e filhas, ó Pai, vejam em Ti, Senhor Deus, uma porta de escape, aonde, Senhor Deus, eles possam, Senhor Deus, se refugiar, encontrar, Senhor Deus, um porto seguro, encontrar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, segurança, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, ó Pai, pelos nossos filhos, ó Pai, pelos nossos familiares. Mantenha-os, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, debaixo das Tuas mãos, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, que o inimigo venha tocar, Senhor Deus, os nossos filhos, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, que eles venham perecer, ó Pai, mas que venham, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, as famílias, ó Deus. Esteja, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, para que possam, Pai, ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e bondade. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Livra, Senhor Deus, da bala perdida, livra do homem sanguinário, da mulher perversa. Livra, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do roubo, segredo de morte, ó Pai. Livra, Senhor Deus, da carnalidade, ó Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, um bom encaminhar. Aleluia, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, uma boa direção. Assim nós oramos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos. Nós clamamos, Pai. Seja o Senhor, ó Pai, a estar, aleluia, com cada família, com cada irmão, com cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós oramos, ó Pai.
digno é de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Tão grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há igual a ti. Quão grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há igual a ti. Digno é de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Quão grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há igual a ti. Quão grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há igual a ti. Aleluia, glórias a Deus. Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Se Deus é por nós, Quem será contra até nós? aqui, Nos ajudou, por causa disso, estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao operando Deus. Quem impediu? Maranata, Glória vem, uma Senhor. salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Está terminado. Deus esteja te abençoando. Deus esteja aí prosperando, né? Você, onde quer que você esteja, que o Senhor venha fazer, aleluia, morada em ti, morada no teu coração, na tua casa, na tua família. Que o Senhor esteja te protegendo, guardando, abençoando todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Saúde, paz, alegria, prosperidade sobre a tua vida, sobre a vida de cada um dos seus, em nome de Jesus. Fica na paz. Uma boa noite, um bom descanso.